Olá, pessoal! Estamos aqui iniciando a parte 2 da nossa aula de História, aqui pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo, nosso intérprete de Libras, o Francisco. Nós desejamos a vocês, todos que sejam bem-vindos e bem-vindas aqui para que a gente possa dar continuidade à nossa discussão sobre cultura, sobre identidade social e sobre juventude, Então, a gente estava aqui analisando alguns fatores que são responsáveis pela construção da nossa identidade pessoal. Então, a gente viu que a família impacta a formação da nossa identidade, que o sistema educacional que nós estamos inseridos também, que é a cultura e o sistema social. Então, a cultura do Brasil, ela é muito responsável por quem a gente é. A forma como a gente fala, as nossas crenças, tudo isso é impactado também pela cultura do país. Pela questão social, se tu é um jovem negro ou branco, se tu é pobre ou rico, tudo isso vai impactar nas tuas vivências, No âmbito geográfico, o idioma. Então, todas essas características aqui, elas são fundamentais para a gente entender, de que forma que a nossa identidade foi formada. É por isso, gente, que nada é aleatório, nada. Então, você que está assistindo essa aula agora, sobre quem você é, os teus interesses, o que tu gosta de fazer, o que tu não gosta, o teu posicionamento político, as tuas crenças, os teus valores morais, aquilo que tu acha que é certo ou errado, tudo isso não foi tu que decidiu na hora que tu nasceu. Tu foi formando, tu foi construindo dentro da sociedade ao tempo que tu vai vivendo nela, Então, agora, para a gente poder entender, eu falei, olha, identidade social é aquele nosso sentimento de pertencimento. Eu quero pertencer a um grupo, então eu vou me unir com as pessoas que eu me identifico. Isso é normal. Então, a gente tem grupos de identificação na escola. Geralmente, a gente tem ali o nosso grupinho. É a galera que eu digo, ah, beleza, é minha amiga, porque eu me identifico com ela. A gente pode ter o mesmo posicionamento político, gostar das mesmas músicas, das mesmas séries, dos mesmos filmes, a gente pode gostar do mesmo estilo de roupa. Então, isso aí eu vou me aproximando de pessoas com quem eu tenho algum tipo de identificação. Isso é normal do ser humano. Então, agora, eu trouxe aqui alguns exemplos de identidade social que acabou ficando conhecido com esse termo aqui, tribos urbanas. Uma expressão que foi criada por um sociólogo, Michel Maffezoli, lá em 1985, em que ele entendeu que o espaço urbano, ele gera muitas identidades. E por que são muitas identidades? Porque cada indivíduo dentro da sociedade tem ali características que são próprias da sua personalidade, dos seus interesses, Então, as tribos urbanas, gente, é o quê? São um grupo de pessoas que se unem com base em interesses comuns, que vão compartilhar interesses, hábitos, ideias, costumes, maneiras de se vestir. Então, os membros de uma tribo urbana, podemos dizer assim, querem demonstrar às demais pessoas que é possível conviver com o diferente e que o diferente ele pode estar dentro da própria casa, da escola, do trabalho, porque isso é natural. Nós somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Nós temos muitas diferenças. Então, quando a gente lembra lá dos direitos humanos, que diz todo ser humano é igual perante a lei. Óbvio, porque ninguém pode ser julgado levando em consideração a sua cor, a sua identidade de gênero, a orientação sexual, a idade, o sexo, a condição econômica, ok? Mas quando a gente pensa em identidade, todo mundo é diferente. Todo mundo vai ter ali traços que são próprios da sua personalidade. E isso que é incrível, gente? E isso é muito importante que a gente consiga conviver com quem é diferente da gente. É muito fácil eu conviver com quem é igual a mim, porque não gera conflito. Não gera um conflito de interesse.
um atrito, né? Mas até mesmo com a minha melhor amiga, eu ainda penso diferente dela. Então isso é normal, né? A Luísa disse, ó, é verdade, né, Luísa? Então agora, para a gente ver como existe uma diversidade muito grande, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente pensar sobre identidades urbanas, né? Então, não só necessariamente urbana, né? Mas você viu que é uma expressão que foi cunhada, né? Criada em 1985. Então, a primeira identidade urbana que a gente vai olhar aqui é a do hip hop, que possui uma origem lá no rap, né? Um sistema, uma música que ela é bem típica, né? Ali dentro dos Estados Unidos da América, que fez muito sucesso a partir da década de 70, que fez muito sucesso ali a partir da década de 70 em comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas da cidade de Nova York, em que essas comunidades elas enfrentavam diversos problemas sociais, né? Então, essa juventude, ela fez da rua um espaço de lazer, usando justamente a arte para poder diminuir, canalizar toda aquela violência. E aí volta para a primeira música lá, né, que a gente vê que a cultura, gente, com a rua, com a cidade que a gente vive, ela é muito forte, né. Então, o hip hop, ele chega ao Brasil na mesma época do funk, ali na década de 70, 80, e atualmente o hip hop ele possui várias organizações culturais nas cidades, desenvolvendo projetos que valorizam os jovens da periferia. Dentro do próprio hip hop, a gente tem muitas camadas, né. Hoje fala do trap, eh tem o rap, o hip hop, o trap. Então são muitas camadas, porque as manifestações culturais, elas também vão indo assim, né, elas vão se transformando. Então o lema do movimento é respeitar o outro e lutar pela paz no Brasil, sobretudo na periferia. Então isso aqui, por que na periferia, né? Lembra que a gente estudou aqui o surgimento das favelas? A gente aprendeu que lá no início do século XX começam a surgir as primeiras favelas do Brasil. No Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Principalmente a favela era formada pelo povo preto e pobre, gente, que eram excluídos das questões, né? Excluídos da saúde, da educação, da segurança. Então era uma galera marginalizada, que estava à margem da sociedade, distante. Então, isso é uma forma de resistência, de dizer, né, e é um dos lemas também, a ideia do povo pobre, preto, viver. Já que a gente tem alguns dados, como o mapa da violência, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que os jovens negros no Brasil são os que mais morrem. Então, por que que são os que mais morrem? Justamente porque a periferia ela acaba ali, são tantas desigualdades sociais que é óbvio que a violência ela também vai ser muito grande dentro desse cenário. Então essa juventude aqui, ela luta para poder se manter viva. É uma juventude que fala dessa sua identidade, né, de uma relação com o local que nasceu e de lutar por direito, por igualdade. Outra aqui, né, também é a cultura do funk, em que geralmente, gente, o funk ele é muito criticado, ele é criminalizado e é um gênero musical que se tornou o maior movimento da juventude periférica brasileira. E o funk ele rompeu os limites da favela, gente. O funk ele está em todo lugar, né? As pessoas que são ali consideradas a elite, que é a galera que tem mais poder aquisitivo, uma escolaridade maior, é a galera que também está ouvindo funk. Em qualquer lugar que tu vá, em qualquer festa, independente da condição econômica, a entrada da festa pode ter sido R$ 10 e outra pode ter sido R$ 10.000, a galera vai estar ouvindo funk, porque é um gênero musical que tem um crescimento, uma abrangência muito grande no país, não é isso? Então, o funk brasileiro, ele surge também nas favelas do Rio de Janeiro, em São Paulo, a partir da década de 70, promovendo os bailes,
né. E aqui eu trouxe uma fala que é do Bruno Ramos, que é o conselheiro nacional da juventude, integrante do coletivo Favela no Poder, e o Bruno Ramos ele disse assim: "O funk ele dialoga muito com a juventude, porque ela se sente representada pelas letras e é de sensibilidade da população entender que o movimento funk é o maior movimento político, cultural, que conversa com essa parte da população que é desassistida pelo Estado, né. Então era até o que eu estava conversando aqui com o Francisco, nosso intérprete de Libras, de que a gente tem muito aquela ideia de que o funk, ele é apenas: "Ah, professora, mas o funk ele não tem nenhuma letra de relevância social", né, ele acaba falando muito da objetificação do corpo feminino, ou ele fala muito do sexo. E, gente, isso é um estereótipo. É muito importante compreender que o funk ele é um movimento cultural e ele aborda todos os conteúdos que fazem parte da vida em sociedade, como, por exemplo, a política, a cultura, a economia, a violência. Tudo isso também é abordado dentro do funk. É por isso que o funk é visto como um movimento cultural. E olha só, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou, no ano de 2018, o projeto de lei, né, 4.124, que reconhece o funk como uma manifestação cultural popular digna do cuidado e proteção do poder público, né. Esse projeto ele foi escrito pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, em que ele assegura aos artistas do funk o respeito aos seus direitos e ao movimento funk a livre realização de suas atividades e de manifestações como festas, bailes, reuniões. E isso é muito importante para a gente quebrar o estereótipo. Ah, funk não é cultura. Então, o que é cultura? Aqui, a gente precisa diferenciar que existe uma cultura erudita e uma cultura popular. A cultura erudita é aquela que eu preciso frequentar um espaço escolar, acadêmico, para que eu possa desenvolver um conhecimento sobre um determinado tema. Agora, cultura popular, não. Cultura popular é na rua, são nas experiências vividas dentro do meio social. Ninguém precisa ir para uma universidade para aprender a escrever uma música de funk ou para tocar um instrumento lá do funk. Se aprende é nas vivências, é dentro da vida, é junto ali com essas comunidades, entenderam? Vocês estão entendendo? Apareçam aí no nosso bate-papo. Outra identidade social, né, dos pagodeiros, né, geralmente o samba carioca, gente, quando ele chegou em São Paulo, ele se transformou nas famosas rodas de samba. E o sucesso das antigas rodas de samba atingiu a classe média. A partir da década de 1990, grupos de jovens começaram a formar os conjuntos que tocavam samba, só que de uma forma mais dançante, com direito às coreografias e geralmente com temas que estão mais focados ali no romance, né. É diferente um pouco do samba. O samba, ele abrange pelo menos na década ali de 80, 70 e muito antes, né. Não, estou falando errado, né, gente, porque o samba é desde o início ali do século XIX, né, principalmente no início do século XX. Então, muitos temas ali em relação às experiências da vida no Rio de Janeiro, por exemplo, eram contadas, né. O pagode hoje a gente tem um enfoque mais na questão romântica, né. Como é que a gente fala? É o romance romântico? Sim, um romance romântico. Então, e aí a galera que é conhecida como os pagodeiros, né, e é justamente o pagode que deu origem ao axé music, que tem ali a percussão, a gente tem a timbalada, o olodum, e que o axé music ele é muito mais identificado como ritmo musical do estado da Bahia. Da mesma forma que o calypso, né, que tem a banda calypso, mas calypso é um estilo de música de dança, é bem comum no estado do Pará, né, então tá vendo que é no norte já, como até isso, a forma de se produzir a música também é cultural e vai depender da região do país, né.
Outro exemplo aqui de cultura, os skatistas, que é a prática do skate, né, teoricamente ela teve início na década de 60, na Califórnia, nos Estados Unidos, quando os surfistas adaptaram o esporte aquático ao asfalto. E aí vem os estereótipos, né. É muito importante a gente se ligar nesses estereótipos, porque qual é o estereótipo de uma pessoa que é skatista? É a galera que gosta de rock, de hip hop, de rap. Também se identificam por carregarem sempre o skate debaixo do braço. Sempre, gente. Será que a galera que gosta, que é skatista, ela sempre está carregando o skate, né? Eh tem muito aquela ideia de que a pessoa que é skatista, né, as roupas. Então, uma galera que usa uma roupa mais larga, mais confortável, que usa boné, calça larga, tênis, camiseta de algodão. Mas isso é só um estereótipo. E é isso que faz o grupo. Quando a gente se identifica com o grupo, a gente também acaba se vestindo ali. A galera meio que se veste parecida, tá vendo? Isso é identidade social. Porque a galera formou um grupo que elas até se parecem. Ó, os motoqueiros, essa tribo, né, ela surge no Reino Unido na década de 50 e que era unindo os apaixonados por motocicletas, né, de um tipo específico. E na época o grupo era associado a uma intimidação, né, a uma masculinidade. Porém, com o passar do tempo, né, os motociclistas, no caso os motoqueiros, vão ali, né, trocando, experiências e olha, o estereótipo também, né. Será que a galera que gosta de moto toda se veste dessa forma aqui? Todo mundo de preto, todo mundo aí com esse casaco, com as munhequeiras aí, é todo mundo igual? Provavelmente não, mas é um estereótipo, né. Outro exemplo aqui, a gente tem As Patricinhas, né. Esse filme aqui, As Patricinhas de Beverly Hills, gente, é um filme da década de 1990, conhecido também como um clássico da sessão da tarde, né. Vocês já assistiram esse filme aqui? Coloca aí no nosso bate-papo, porque eu, pelo menos aqui na minha adolescência, um pouco na minha infância, né, porque ele é de 1990, né. Quando ele ia passar na sessão da tarde, eu me preparava a minha vida inteira para eu poder assistir esse filme, né, era isso. Então, não tem como, né, uma pessoa que nasceu na década de 90, acho que deve ter assistido esse filme. E olha, gente, qual era a ideia aqui das patricinhas, né? Hoje eu acho que a gente não usa muito esse termo, né, patricinha, mas era uma ideia das mulheres que tinham uma preocupação excessiva na forma como se vestir, né. Elas gastam a ideia, a patricinha é aquela mulher que gasta muito dinheiro para comprar roupa, para comprar perfume, para comprar acessório, né, para pagar um tratamento de beleza. E é claro que a gente também precisa fazer um recorte, né, que elas possam em boas condições financeiras, né, pelo menos aqui no filme todas têm um poder aquisitivo muito grande. Eu acho que olhando aqui agora as patricinhas de Beverly Hills, a gente poderia fazer uma comparação com a galera que é mandraga, né, mandraca? Mandraga? Mandraca com C, né? Mandraka, que é as meninas ali, adolescentes da periferia, né, que elas também têm um estilo próprio. E é muito engraçado, né, gente, porque, o estilo que é criado ali dentro da periferia, ele vai para o asfalto, né, como gostam de falar. Então é uma cultura que é criada dentro da periferia e que depois os poderes, os grupos sociais que têm um poder aquisitivo maior, acaba absorvendo também. Então aqui é bem interessante, né, então fica essa dica aí para assistir, As Patricinhas de Beverly Hills, que é muito engraçado e a gente vê um pouco ali das relações delas, né. Existe também uma discussão sobre a competitividade feminina, a gente também tem uma questão em relação aos padrões de beleza que são impostos, né. Então aqui tem uma personagem que ela até já morreu na realidade, que é a ai, agora eu não lembro, gente, o nome dela, é essa aqui. E que
ela é magra lá, né, mas ela diz: "Ai, mas eu sou muito gorda, né, então ninguém vai olhar para mim". Então existe também essas problemáticas que, por exemplo, na década de 90, ainda hoje existe um padrão de beleza naquela ideia de que a gente deve se adequar, enquadrar no padrão de beleza. Então eu vou lá procurar uma roupa e ela não cabe em mim, eu não vou procurar o número maior, eu vou voltar para casa pensando: "Eu tenho que emagrecer". Né, então a gente parece é que tenta caber na roupa, e deveria ser o contrário, né, gente. E isso não é eu caber na roupa, é a roupa que tem que caber em mim, né. Então isso é muito discutido como uma distorção de imagem, algo que era completamente aceitável na década de 90, tu fazer um filme com uma adolescente e ela dizer que quer morrer porque ela tá gorda. Hoje, gente, isso não é algo que seja aceitável, porque a gente tem discutido muito sobre a ideia da autoestima, da quebra de padrões, né. A gente tem muitas criadoras de conteúdo na internet que falam na ideia de você, de fato, identificar aquilo que você gosta do seu corpo, você se gostar da forma como você é, porque não tem como a gente ficar vivendo a nossa vida inteira para se enquadrar na expectativa do outro. Não tem como. Não tem como a Luísa, por exemplo, que está aqui assistindo a nossa aula, ela tem uma expectativa sobre mim, por exemplo. Mas não dá, eu provavelmente não vou suprir as expectativas que a Luísa criou sobre mim. E é isso, né, a gente tem que caber nas nossas próprias expectativas, e não na do outro, né. E esse é um ponto muito relevante para se pensar nas culturas juvenis, porque é justamente dentro da juventude, na galera dos 18 aos 29 anos, que a gente vê mais casos, né, de pessoas que estão ali passando por um processo de ansiedade, de depressão, porque a gente tem muito aquela ideia de que a gente precisa caber em um padrão. Né, então por isso que é importante falar, para se quebrar esses padrões. Outro grupo aqui social são os nerds, né, que é uma expressão que começou a ser utilizada lá no final da década de 50 e que tem origem talvez no termo inglês, né, que era uma relação com louco. A partir da década de seguinte, né, da década de 60, ela teve um novo uso, mas muitas vezes utilizado de uma forma pejorativa pelas pessoas que são estudiosas, pelas pessoas ali que têm um determinado tipo de inteligência, né. Porque a gente acha muito quem é a pessoa inteligente na tua sala de aula? Não é a pessoa que tira nota boa em história, é a pessoa que tira nota alta, né, lá na matemática, lá na física. Então a gente entende que essa é a galera que é inteligente, né. Isso também é muito importante para a gente quebrar, porque nós temos múltiplas inteligências. Talvez isso não se saia tão bem na matemática, mas talvez isso saia bem na redação, na interpretação de texto, na biologia. É isso. São aptidões que a gente vai tendo, né. E aí, geralmente, os nerds é uma galera que também é marginalizada, que sofre preconceito, que sofre ali o bullying dentro das salas de aula, né, gente. Pelo menos no meu tempo era a galera que era CDF. A gente falava: "Eita, aquela ali é CDF". A gente nem usava esse termo nerd, pelo menos eu não lembro de usar não. A gente falava CDF, mas eu nem lembro muito, assim, o que é que significa mais essas letras. Era o quê? CDF, cuca de ferro, é? Pois ó, gente, a Ruth está dizendo aqui que é cuca de ferro. Eu acho que é isso aí, Ruth. Olha, gente, agora a gente vai ver aqui uma outra identidade social, que são os clubbers. Gente, é muito engraçado isso aqui, né? Porque hoje, na minha adolescência, e eu nasci na década de 90, eu nunca tinha ouvido falar na galera que era clubber, né? Mas hoje a gente tem ouvido mais, né? Uma discussão sobre essas identidades. Então, essa galera se autodenomina aí os filhos, as filhas da tecnologia. É uma galera que surge nessa denominação na década de 90, ali na Inglaterra. E aí vem os estereótipos, né, que os clubbers eles são ligados à vida noturna, eles usam os cabelos coloridos, arrepiados, os óculos plásticos, as roupas de couro ou plástico,
possui cores vivas, fluorescentes, estampas alucinógenas, acessórios em neon, e o ritmo musical é o techno, né, que é geralmente a galera que gosta ali de uma música eletrônica, né. Tem a galera também que vai para as raves, né. Então vamos dizer aqui que são os clubbers, né. Bom, outra identidade social aqui é os gamer, né. O gamer, gente, é o nome dado atualmente para os famosos jogadores de videogame. E por que eu digo famoso? Porque tem sido um segmento que tem crescido muito no Brasil. Nós temos pessoas que elas são profissionais em jogar um videogame ali na internet. É um dos segmentos que mais tem crescido no Brasil, né. A gente tem uma nova rede social, nova não sei até que ponto, que é a Twitch, que ela é bem conhecida por a galera fazer ao vivo, né, as lives. Então tem uma galera que fica lá jogando LOL, só sei esse jogo, ficam lá jogando qualquer tipo de videogame, e eles transmitem ao vivo, e a galera assiste, a galera comenta, gera uma comoção muito grande, né. Então a gente tem muita gente criando conteúdo em relação a videogame, e também tem sido um campo que tem crescido muito. As mulheres, elas têm crescido muito dentro do porque mulher sempre jogou videogame, né, gente, mas existe um preconceito muito grande. Então a gente tem tido aí uma participação cada vez maior das mulheres dentro desse mundo aqui, o que é muito interessante, para a gente também ter uma diversidade, né, entender, porque quando a gente é criança, mulher não ganha videogame, quem ganha videogame é homem, né. Então é o menino lá que ganha o videogame, né, gente. E aí eu lembro quando eu era criança que uma amiga minha ganhou um videogame, e aí a gente fazia fila a rua inteira para jogar videogame, né. E aí ela era uma menina, né, e aí muitas vezes os nossos amigos diziam, né: "Ah, pra que que tu quer o videogame, não sabe nem jogar e tal". E tá vendo, olha, a própria sociedade vai criando ali os estereótipos com essas crianças, né, do que é um brinquedo de menino, do que é um brinquedo de menina. E aí, por favor, né, gente, brinquedo não tem gênero. Bom, outra identidade social aqui são os otakus. O termo otaku, ele surgiu por volta de 1989 no Japão e em 1992 nos Estados Unidos. E a galera que é otaku são os indivíduos fanáticos por animação, os anime, as histórias em quadrinhos japonesas, que são os mangás. E olha, eu nem coloquei aqui ou eu coloquei? Não, que hoje a gente já tem os doramas, né, que são as séries ali que são asiáticas e que elas estão batendo recordes na Netflix de todo mundo, porque é uma cultura muito nova. Não que seja uma cultura nova, mas com o K-pop, que é esse ritmo, né, bem ali marcante na Ásia, as novelas coreanas, por exemplo, elas estão crescendo muito na Netflix, que é mundial, né, gente. Então tá vendo como que a cultura ela tá expandindo e mais pessoas vão se tornando adeptas desse estilo de vida, né. Então aqui a galera que é otaku gosta de se fantasiar, de personagem das suas histórias favoritas, também, né, acabam difundindo, compartilhando muito da cultura japonesa através das músicas, dos jogos, das danças. Geralmente os otakus se reúnem em eventos. Aqui na cidade de Teresina, a gente tem alguns eventos, né, que é pra galera que gosta desse universo do anime, do mangá, dos doramas. Então é bem interessante, porque as pessoas elas vão para esses encontros e elas compartilham seus interesses com outras pessoas, né. Por isso que é a ideia de uma identidade social. Bom, aqui outra identidade social, mas que tem uma relação ali com o otaku, é a galera que faz cosplay, né. Então é uma abreviação de costume play ou ainda de costume play, que pode ser traduzido como uma encenação à fantasia. Então a galera que faz cosplay usam fantasias de personagens de animes, de mangás, dos quadrinhos, dos filmes, dos jogos de videogame.
E geralmente essa galera não se limita em apenas se fantasiar, mas também interpretar a personalidade do personagem, né. Então a galera entra, assim, num personagem, vão para esses encontros, é bem interessante. E os adeptos dessa arte, gente, utilizam maquiagem, a interpretação, tem o vestuário, que é tudo para poder fazer uma performance, né. Então, é até o que algumas pessoas que não têm, tantos recursos, né, para fazer uma fantasia, porque geralmente é caro, é chamado do cos pobre, né. Então é a pessoa que faz um cosplay ali mais humilde, né, mais com menos recursos. Então para vocês verem, né, como a gente tem muita gente aqui dentro desse universo. Bom, outra identidade social aqui é a da galera que é roqueira, né. Então os roqueiros, eles compartilham os mesmos valores e por isso que eu botei estereótipo, viu, porque é claro que nem todo mundo pensa da mesma forma, né. Será que para ser gostar de rock eu tenho que estar sempre de preto? Não, né, gente. Então, mas quando eu era adolescente eu achava que sim, viu. Então aqui o estereótipo da galera, né, que é do rock, é que usam sempre a roupa preta, a camisa de banda, tudo ali tem um desenhozinho de caveira, muitos deles acabam aprendendo a trocar algum instrumento, né. Então, e aí tira muita foto, né, mostrando aí os dedos aí que uma galera diz que é do capeta. É, gente, então, por favor, né, são os estereótipos, tá certo? Bom, há aqui os góticos e os darks, que também é uma identidade social, é uma galera que um movimento, uma identidade social que ela surge lá no Reino Unido durante a década de 70 e de 80. Eles usam um visual mais sombrio, né, o lema da tribo é o bom e o mal, o claro ou escuro. Então os góticos, eles têm muito aquela ideia do apego ao nada, da tristeza, se vestem sempre de preto, também usam uma maquiagem escura, o cabelo liso, né, mais comprido. E aí tem uma relação com os emos, né, gente. Eu devia ter colocado uma foto minha aqui, porque quando eu era adolescente, todo mundo ficava dizendo: "Ah, a Kelly é emo". Eu tinha raiva, gente, olha. E hoje, né, muito engraçado isso, agora os emos aí, eles estão de volta, né. E aí o emo era o quê? Surgiram aí, a gente pode dizer, uma identidade social que surge ali nos Estados Unidos na década de 80, mas que ficou muito forte no Brasil a partir dos anos 2000. E aí é uma galera, né, que a gente é o estereótipo de gostar ali de rock, ter um comportamento emotivo, né. Tem uma matéria, gente, que foi feita no Fantástico, eu acho, e tem no YouTube, e é uma das matérias, assim, muito engraçada, muito engraçada. Até hoje tem no YouTube. Joga aí no YouTube "emo na galeria do rock em São Paulo", Fantástico fez uma matéria, e é muito engraçado, gente, mas também não quero aqui jogar hate nos emos não, viu. Mas aí a galera, né, tem todo aquele estereótipo do cabelo ou colorido, desse cabelo liso, dessa maquiagem que marca os olhos, dos piercings, do all star, então do tipo de música, né. E aí isso aqui já é do meu tempo, e a gente diz: "Ah, os emos andam pelos cantos chorando, sofrendo por amor", são os estereótipos que a gente vai formando, né. Então, para vocês verem como é uma identidade social, né. Então, na minha adolescência, eu acho que eu e minhas amizades, a gente era um pouco muito engraçado, né, porque são as identidades, a forma como a gente se identifica. Então, eu era mais aqui para ema, eu tinha a minha amiga que era mais para hippie, a outra que era mais para o reggae. E hoje a gente é completamente diferente, né. Primeiro que eu parei de ficar alisando e pintando meu cabelo de preto, porque eu fui o quê? Formando a minha identidade, compreendendo que eu me identificava muito mais de uma outra forma, tá vendo? Como é um caminho em que a gente vai formando a nossa identidade e, de fato, reconhecendo quem a gente é, né? Mas, gente, quem foi adolescente e nunca passou uma vergonha na vida, não foi adolescente direito, não, viu?
Olha, aqui também tem os veganos, que é um movimento que vem crescendo bastante no país que a gente vive, no mundo, né. A ideia do veganismo é um movimento em que as pessoas elas não consomem nada de origem animal, né, nem a comida, né, a gente fala assim: "Ah, eu não como carne", aí a pessoa diz: "Ah, beleza, mas tem frango". Não, né, gente, frango, peixe, carne, ovo, é tudo de origem animal. Então é um movimento que justamente fala de uma sustentabilidade, de um menor impacto, né, no meio ambiente, de ter muito mais consciência em relação ao que você consome e é óbvio, né, a gente vive dentro de uma estrutura que dentro de uma cadeia alimentar, o ser humano ele está lá no topo dessa cadeia, né. Então, para a gente poder também quebrar muito aquela ideia de que, para se alimentar de uma forma saudável tem que ter a carne vermelha, e não necessariamente, né. A gente tem a proteína, as vitaminas, tudo isso também ali nos grãos, nos vegetais. Então é um movimento que tem crescido muito, justamente para a gente refletir um pouco da onde que vem a nossa comida. Porque a gente só vai no supermercado e compra aquela carne. Será como que aquele animal foi morto? Porque a gente existe um código de ética. Será que o código de ética, na hora do abate daquele animal, de fato foi utilizado? Né, será que aquele animal diz que o animal, ele não pode, né, sofrer, não é para ele estar estressado na hora dele morrer, mas ele se estressa naturalmente, a gente tem muitos estudos sobre isso. Então, aqui também é um movimento que tem crescido muito em relação a isso. É diferente do vegetarianismo, porque na ideia dos vegetarianos, é uma galera, né, que geralmente come ali o ovo, os, eh é, leite, eu ia falar outro termo, né, os alimentos ali que derivam do leite, né, então tem a margarina, a manteiga, tem o queijo, mas os veganos não consomem nenhum tipo de alimento de origem animal. E aqui na tela eu dei uma dica, que é da Nathalie Neri, que tem lá num canal no YouTube, que é muito incrível. A Nathalie, ela fala sobre o veganismo, ela fala sobre moda sustentável, sobre questões raciais, de gênero, então fica essa dica aí para que vocês também, né, possam expandir um pouquinho, ver outras ideias do que quais são os conteúdos que a gente está abordando hoje na sociedade. Bom, ainda tem outra identidade social aqui, que são dos Rastafares, que é geralmente a galera que faz ali, que a gente conhece como os dreads no cabelo. Tem uma questão com a religiosidade, né, é um movimento que se espalhou pelo mundo inteiro, geralmente devido ao estilo musical que é o reggae, né, graças à popularidade também do Bob Marley. Então, geralmente os rastas, eles não consomem nem álcool, nem tabaco, nem carne animal, nem enlatado. Inclusive o próprio Bob Marley, né, acabou infelizmente perdendo sua própria vida, porque na religião dele não admitia que ele fizesse, uma cirurgia, uma transfusão de sangue, né, e ele acabou morrendo, né, porque, enfim, não fez o tratamento médico, né. Mas e aí outra coisa, né, gente, não é porque tu vê lá um cara, uma mulher caminhando lá numa festa, na tua vida, com um cabelo de dread, é uma pessoa rastafari, tá bom. Aí a gente também tem que dividir, porque no caso do rastafari aqui, dos rastas é uma religião, né, porque eu deixei meu cabelo crescer e fiz um dread, que eu automaticamente vou ser uma rastafari, né. E aí outra coisa também que a gente fala muito sobre isso, que a ideia do dread é uma relação direta com uma questão racial, de identidade. Então, por favor, não dá para a galera que é branca ficar fazendo dread, porque é uma questão cultural, é uma questão de raça, de etnia, de, identidade pessoal e social. Então, bora se ligar. Então, eu trouxe aqui algumas questões para que a gente pudesse responder, mas eu estou vendo que o nosso tempo ele já está bem apertado, então acho que eu vou deixar para a gente discutir assim na nossa próxima aula. Tá certo? Então, de qualquer forma, lembra que o nosso material ele fica lá no site do Canal Educação. Tô vendo que a Camila ela colocou aqui o link do site do Canal Educação para que tu possa entrar lá, pegar a aula, né, tentar responder os exercícios. Eu sempre deixo aqui o gabarito no final da nossa aula, tá certo, gente?
Então, vou me despedir aqui de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham conseguido entender, né, que vocês compreendam que a nossa identidade social é algo que a gente vai formando, vai construindo à medida que a gente nasce, porque ninguém aqui já nasceu com uma identidade formada. É por isso que a gente fala que é uma construção social. E que a partir do momento que a gente nasce, a gente vai desenvolvendo, vai construindo à medida que a gente vai crescendo, adquirindo experiências, identificando aquilo que faz parte da nossa identidade, da nossa personalidade. Beleza? Então, quero desejar a vocês uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Lembrando que amanhã, dia 27 de agosto, a gente tem um sábado letivo aqui no canal Educação, correspondente às aulas de quarta-feira, tá bom? Então, um beijo em todo mundo e até mais.